Olá pessoal, bem-vindos ao canal Causos, Crime e Mistério. Quem me conta essa história hoje foi a minha mãe. Bom, durante a minha infância e parte da minha adolescência, eu morava com a minha família na fazenda do meu avô paterno. Muitas pessoas já presenciaram assim acontecimentos inexplicáveis nessa fazenda e hoje eu vou contar para vocês uma coisa que foi presenciada pela minha mãe. Bom, meu pai gostava muito de jogar futebol e ele tinha o costume de jogar bola num povoado vizinho lá de casa, que ficava cerca de uns 8 quilômetros. Nesse dia, como assim tinha chovido muito, a minha mãe decidiu não ir. Então, para ser mais rápido e para evitar de ficar atolado, meu pai decidiu ir a cavalo. O dia, então transcorreu normalmente. Quando deu ali por volta do meio-dia, 11h30, meio-dia, meu pai arriou o cavalo e foi pro povoado para poder jogar bola, E o dia transcorreu ali normalmente. Quando começou a escurecer, a minha mãe já começou a iniciar ali os preparativos para a janta. Nessa época, minha irmã caçula ainda não tinha nascido, então estávamos em casa apenas minha mãe, minha irmã do meio e eu. Nós estávamos brincando no quarto, minha irmã e eu, enquanto a minha mãe estava na sala ali cortando os legumes para a janta. Ela conta que ela estava sentada em uma poltrona que ficava em frente à estante, assistindo TV e picando os legumes. Dessa forma, ela ficava do lado da porta e também conseguia ver a janela, porque a janela ficava ali do lado da estante que ficava a TV, onde ficava a TV. Então ela tá ali assistindo a novela quando de repente ela ouviu ali no pasto da frente de casa um trotar, sabe? Aquele barulho característico do trote de cavalo. A grama estava um pouco alta, então dava para ouvir, sabe? Aquele barulho característico. Só que ali naquele pasto, naquele dia não tinha cavalo nenhum, não tinha animal nenhum naquele pasto. Então ela naturalmente achou que fosse o meu pai chegando. Aí ela baixou o volume da TV e começou a prestar atenção. E aí ela conseguiu ouvir o barulho ali como se tivesse alguém tirando os arreios, o tilintar ali, o barulho das argolas da barrigueira. Ela ouviu o barulho na pedra brita, porque ali onde meu pai costumava desarrear o cavalo, tinha pedra brita no chão. Então fazia barulho, Então ela ouviu esse barulho característico que nós estávamos acostumados a ouvir todos os dias, E aí ela despreocupou, falou, não, realmente é o João, o nome do meu pai é João. Então ela aumentou novamente o volume e continuou ali, nos afazeres dela. Isso já era por volta das 7h30 da noite, então já estava bem escuro. Quando ela foi se levantar para ir levar, os legumes que ela tinha picado na cozinha, ela viu que tinha uma pessoa ali observando ela pela janela. Ela conta que aquela pessoa assim estava encostada, como se estivesse encostada na parede, com o rosto encostado na parede. Então, de forma que a luz ela iluminava apenas metade do rosto. E ela falou que ela conta que aquele rosto se parecia muito com meu pai, mas ela achou assim um pouco mais claro, sabe? A pele um pouco mais clara, porque o meu pai é bem moreno. Mas aí ela achou que fosse por conta da luz, que tivesse por conta do jogo de luz, tava dando um reflexo ali. E não se preocupou. Só que os minutos foram passando e nada do meu pai entrar em casa. E aí ela já começou a ficar preocupada, E aí ela decidiu ligar a luminária de frente de casa, tinha um poste, com uma luminária em frente à frente da casa, na frente da casa, olhou em volta, não viu nada, não viu animal, não viu meu pai, não viu nada. Aí ela decidiu ir até onde ele guardava os arreios, para ver se o arreio que ele tinha usado naquele dia estava lá. E nada, não estava, o arreio que ele tinha usado não estava lá. E aí ela, ficou com medo de verdade. Aí ela decidiu entrar, fechou toda a casa, mas não falou nada para nós. Meu pai foi chegar em casa só umas 2h30 depois. E aí sim que ela foi contar para ele, e pra gente também, o que tinha acontecido. E aí ela contou que a figura só estava observando ela pela janela, que dava para ver só metade do rosto observando, mas que era uma pessoa.
e que era muito parecida com meu pai. E aí meu pai, nessa hora, sabe, ele ficou assim bem emocionado, porque ele falou que poderia ser o falecido irmão dele, que ele morreu de uma forma muito trágica e que eles eram muito parecidos, só que esse irmão dele, né, esse tio, que eu não cheguei a conhecer, ele faleceu antes de eu nascer, e meu pai achou ele, assim, eles eram muito parecidos. Mas a verdade é que é impossível saber, né? Então fica aí o mistério. E esse é apenas um dos acontecimentos sobrenaturais, né, misteriosos lá da fazenda. Já aconteceram outros, mas que eu vou contar em outros relatos, tá bom? Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, fiquem com Deus e até a próxima.